Liga Acadêmica de Odontologia em Saúde Pública. Programa de Tratamento Restaurador Atraumático, ART. Desde a Alma Ata, em 1978, discutem-se estratégias de combate às desigualdades para atingir uma cobertura universal de saúde para a população. A doença cárie é considerada um agravo de alta prevalência no mundo em todas as faixas etárias. A Organização Mundial de Saúde estima que 60 a 90% de todas as crianças estão afetadas por esta doença. No Brasil, 53% das crianças aos 5 anos têm cárie, com CPOD igual a 2,43, com componente cariado representando 80% deste índice nos dentes decíduos. Aos 12 anos, 43% têm cárie nos dentes permanentes. Estas crianças têm certa dificuldade em se deslocar até a unidade básica de saúde do SUS. Desde 2004, o Brasil Sorridente, dentro da Política Nacional de Saúde Bucal, tem se baseado nos princípios da Estratégia Saúde da Família, de equidade, universalidade e integralidade, para garantir o acesso da população SUS-dependente, articulando ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação. Em 2002, o Centro Colaborador da OMS, denominado Bank Package Oral Care, propôs estratégias para enfrentamento da maioria das necessidades de saúde bucal de uma população na atenção primária à saúde, dentre elas o programa ART, que compreende medidas preventivas, terapêuticas e reabilitadoras em relação à doença cárie. Com o aumento do conhecimento sobre as estruturas dentais e evolução dos materiais, atualmente a odontologia está baseada na filosofia de mínima intervenção e máxima preservação da estrutura dentária, através de técnicas que paralisam a progressão da lesão, associadas a medidas educativas que compreendem orientações de higiene e dieta. Com o uso do programa RT vem crescendo e sendo utilizado não só no serviço público, como também em consultórios particulares, é oportuno aprofundar o conhecimento sobre a história e a evolução da técnica para os cirurgiões dentistas a realizarem com mais confiança. Silva e colaboradores, em uma revisão de literatura integrativa realizada em 2021, apontam para uma odontologia minimamente invasiva, com mudanças no diagnóstico e nos tratamentos da doença cárie, subsidiando os atos de determinar o risco de cárie, detectar a gravidade e a atividade da doença, decidir o tratamento mais adequado e realizar o tratamento proposto. A doença cárie é uma destruição dos tecidos calcificados do dente através do ataque dos ácidos produzidos por bactérias presentes na boca. Esta produção de ácidos é maior com o consumo de açúcar e em casos onde há falta ou deficiência de higiene bucal. A cárie é um desequilíbrio no processo saúde-doença, podendo estar ou não associada a sinais clínicos visíveis, como manchas brancas ou cavidades. Além de diagnosticar a doença cárie, é necessário verificar se há cavidade ou não e sua profundidade, se está em esmalte, dentina ou próxima da polpa, e identificar se a cárie está ativa ou inativa, para planejamento do tratamento adequado. Uma pessoa manifestando alguns sinais de mancha branca possui a mesma doença que outra pessoa com dentes destruídos. Ambas estão com cárie dentária. O que diferencia uma da outra é a agressividade e o acometimento da doença. Tanto as manchas brancas como as cavidades devem ser entendidas como manifestações clínicas da doença. Essa distinção implica em diferenciação de condutas, visto que o tratamento da doença dá-se pelo controle dos fatores causais da mesma, ao passo que o das lesões compreende apenas a remoção da parte destruída e devolução da forma e função do dente. Há alguns anos, grande parte das opções de tratamento para cárie dental apresentavam caráter mais invasivo, visto que se acreditava que os micro-organismos remanescentes da dentina afetada, se não removidos, permaneceriam por longo período de tempo. Estudos em meados do ano 2000
já relatam não haver necessidade de remover totalmente o esmalte afetado para a restauração, devido ao seu grande potencial remineralizante. Contudo, muitos dentistas continuavam a intervir nessas lesões. Os avanços em estudos sobre a dentina cariada evidenciaram que a remoção total da dentina afetada pela cárie, além da dificuldade clínica, aumentava o risco de exposição pulpar. Logo, as evidências científicas têm apontado que só o fato da cavidade ser bem selada não haveria condições significativas de agressão à polpa e o processo carioso não prosseguiria. Além disso, o desenvolvimento de técnicas como a stepwise, remoção da cárie em 2 passos, indicavam que poderia haver um aumento na preservação pulpar em lesões cariosas profundas. A avaliação da lesão de cárie é de fundamental importância para a seleção de protocolo de atendimento individualizado, que permite o uso de técnicas minimamente invasivas com remoção parcial, stepwise ou remoção total de tecido cariado. Considerando a atividade da lesão, a presença de cavitação e a profundidade da lesão, inclui-se intervenções não invasivas, microinvasivas e minimamente invasivas. Para o diagnóstico clínico, utiliza-se avaliação clínica, pode-se lançar mão também de teste térmico e de avaliação radiográfica. A ampla literatura científica abordando a evolução do diagnóstico de lesões cariosas. A prevenção da doença cárie deve basear-se na diminuição da ação dos fatores etiológicos e não só na atuação sobre as áreas de risco. Esse tipo de abordagem leva a um modelo de promoção de saúde, no qual está totalmente inserida a filosofia da odontologia minimamente invasiva, da qual faz parte o tratamento restaurador atraumático. Dentro da odontologia minimamente invasiva, a partir do diagnóstico, pode-se utilizar diferentes técnicas isoladas ou mistas. Nas técnicas não invasivas, pode-se fazer o controle da dieta, com consumo inteligente de açúcar, ou controle de biofilme, quando sua remoção é feita pelo paciente através de técnicas de higienização, ou a remoção do biofilme pode ser realizada pelo profissional, com a profilaxia. O controle da mineralização é através da fluorterapia, podendo o paciente ser exposto a esse mineral de diversas formas. Nas técnicas microinvasivas, há a possibilidade de selamento de sulcos, cicatrículas, fóssulas e fissuras, e também há a opção da infiltração de materiais resinosos em regiões de desmineralização do esmalte, onde ainda não há cavidades visíveis. Nas técnicas invasivas, observa-se várias maneiras de remoção de cárie e de proteção do complexo dentina-polpa antes da etapa restauradora. No controle não restaurador, faz-se remoção parcial ou seletiva da cárie e preservação. Na Rohtechnik, muito utilizada por odontopediatras, há um tratamento não invasivo, onde a deterioração é selada sob coroas pré-fabricadas, evitando injeções e perfurações. Estudo realizado em 2021 apresentou um esquema com várias abordagens terapêuticas para cada diferente acometimento e atividade de cárie. Para cada profundidade e atividade de cárie, pode ser realizado um diferente procedimento, estando entre as opções o tratamento expectante, a proteção pulpar indireta, stepwise excavation, remoção seletiva de dentina, a remoção incompleta ou parcial de tecido cariado e o tratamento restaurador atraumático, que é parte do programa ART. Em meados de 1980, Franklin foi à África com 3 jovens dentistas e realizou um programa de saúde bucal na Tanzânia. Exodontia era a regra, o que indicava a necessidade de preservação dos dentes. Foram realizados tratamentos restauradores atraumáticos com a utilização de instrumentos manuais e cimento de policarboxilato como material provisório. Em avaliação, após 9 meses, todas as restaurações permaneciam e houve a evolução para o uso do cimento de ionômero de vidro como material permanente. Em 1991, foi realizada a RT na Tailândia e, após avaliação de 3 anos, observou-se 85% de permanência das restaurações.
Em 1993 foi a vez do Zimbábue e, após avaliação de 3 anos, 71% das restaurações permaneciam. Em 1995, realizou-se a RT também no Paquistão. Em 1991, Franken iniciou um estudo em um grupo de refugiados no Sudeste Asiático utilizando o tratamento restaurador traumático. No ano seguinte, publicou um artigo que foi o primeiro apresentado à literatura científica, onde demonstrou a efetividade da técnica. Usa-se o termo traumático a partir deste estudo, devido ser uma técnica que demonstrou ser aceitável pelos pacientes tratados com instrumentos manuais. Há muitos registros na literatura científica sobre o programa do tratamento restaurador atraumático. O programa ART compõe um conjunto de medidas preventivas, tais como a fluoroterapia, orientações de higiene e dieta e uso de selantes, que já era usual no Brasil, porém a abordagem de lesões em dentina foi o que criou maior impacto diante da técnica. É fundamentada na mínima intervenção, utilizando remoção seletiva de tecido cariado, removendo apenas tecido infectado e mantendo o tecido afetado. Assim que a cavidade é selada, o cimento ionômero de vidro tem efeito cariostático, criando uma barreira física para que as bactérias remanescentes do tecido afetado não se proliferem. Vale ressaltar que, como tratamento, o ART deve ser precedido de educação em saúde, para a continuidade da prevenção e controle dos fatores etiológicos da doença cárie. A orientação deve ser monitorada com consultas controle, para letramento em ART. O letramento em saúde bucal do programa ARP envolve o paciente, o seu entorno, os profissionais dos setores público e privado e a sua família. Todos devem ter acesso ao conhecimento, compreensão, avaliação, tomada de decisões e ações para manter ou melhorar a saúde bucal. A adequação do meio bucal deve ser entendida como uma série de medidas destinadas a controlar a alta incidência de cárie dentária no início do tratamento, com o objetivo de restaurar a função dos elementos dentais. A técnica se limita a identificar, eliminar e controlar a ocorrência de cárie. De acordo com as orientações da técnica, o profissional deverá proceder à remoção do biofilme e fazer instrução de higiene oral, bem como escavação em massa do tecido cariado e selar imediatamente as cavidades com óxido de zinco e eugenol. Esses selamentos são temporários e usados apenas para melhorar a condição bucal do paciente, pois assim que a atividade cariodentária do indivíduo for reduzida, eles serão substituídos por restaurações permanentes. Portanto, pode-se dizer que a adequação do meio bucal é apenas uma etapa intermediária entre o diagnóstico e o controle da cárie dentária. Já o ART é um tratamento definitivo e, por ser parte de uma estratégia de promoção de saúde, o procedimento clínico não se esgota em si. É necessário que o paciente seja orientado sobre hábitos de higiene e dieta e seja dada continuidade aos programas preventivos de saúde. O ART está indicado para cáries cavitadas ativas, com abertura de cavidade suficiente para a introdução de cortantes manuais. Está indicado para cavidades classe 1 e classe 5, principalmente. Também para locais onde não há consultórios odontológicos, como escolas, hospitais ou residências. Para pessoas impossibilitadas de comparecer aos consultórios odontológicos, como acamados, hospitalizados, pessoas institucionalizadas em creches, asilos ou presídios, e também para pessoas que têm medo ou resistência aos tratamentos convencionais com anestesia e equipamentos rotatórios. O ART está contraindicado para dentes que apresentam dor espontânea, mobilidade patológica, fístula, cicatriz de fístula ou edema. Na técnica do ART podem ser utilizados os seguintes instrumentais: opener, para facilitar o acesso à lesão, colher de dentina, para remoção do tecido cariado, machado e enxada, para alisamento das paredes da cavidade, espátula de plástico, para manipulação do cimento de ionômero de vidro, espátula de inserção, para levar o sieve até a cavidade, Hollenbeck 3S para a remoção dos excessos do sieve, placa de vidro para manipulação do sieve, rolinhos de algodão para impedir a contaminação da cavidade e da restauração com a saliva,
vaselina sólida para ajudar a pressionar a restauração dentro da cavidade e verniz para cobrir a restauração, impedindo a cinérese e a embebição. O opener é um instrumental utilizado para ampliar o acesso à lesão cariosa. Serve para facilitar a introdução das colheres de dentina que realizarão a remoção do tecido infectado. O cimento de ionômero de vidro quimicamente ativado é o material eleito para utilização na técnica do ART. Ele é colocado sobre a placa de vidro na proporção de 1 gota para 1 colher do pó, manipulado com a espátula plástica até a formação de uma liga, que é o ponto onde o material apresenta-se pronto para ser levado até a cavidade com a espátula de inserção. É acomodado na cavidade e coberto com uma camada de verniz, para que não haja cinérese ou embebição do material. O CIV, como é conhecido o cimento de ionômero de vidro, apresenta propriedades de liberação de flúor, adesividade, baixa toxicidade, coeficiente de expansão térmica linear próximo à estrutura dental, bom selamento marginal, radiopacidade e baixa resistência coesiva. A liberação de flúor do CIV tem efeito anticariogênico, apresenta inversão do processo de desmineralização, tem a capacidade de reincorporação de flúor e sua liberação ocorre com maior intensidade nas primeiras 24 a 48 horas. O ART, do inglês Aromatic Restorative Treatment, é uma técnica simplificada de restaurações definitivas que só utiliza instrumentos manuais, dispensando a necessidade de consultório odontológico, de energia elétrica e de anestesia. Foi oficialmente recomendada pelo FDI em 2002. Em um consenso internacional sobre cárie dentária, o ART foi reconhecido como tratamento para lesões da doença. O Programa de Saúde Oral da OMS acredita que este seja um dos mais valiosos programas de controle da doença cárie, devendo ser aplicada em estratégias de atenção primária em saúde oral, e sua divulgação é um dos seus maiores objetivos. A técnica do ART está dentro da odontologia minimamente invasiva, sendo considerada barata e simples quando comparada às técnicas convencionais de restauração, pois utiliza instrumentos manuais e sem anestesia. Apresenta as desvantagens de estar limitada a cáries em estágio inicial, gastar maior tempo de trabalho pela utilização de instrumentos manuais, não permitir acesso à dentina infectada escondida sob o esmalte socavado e, pelo fato de ser considerada uma técnica simplificada, muitos profissionais a realizam sem o devido rigor. O operador e o tipo de restauração são fatores significativos que influenciam a taxa de sucesso das restaurações de ART. A manipulação incorreta do CIV, a remoção insuficiente de dentina cariada, a falta de orientações pós-operatórias ao paciente. As restaurações com excesso de material por falta de compressão e falta de verificação da oclusão ao final. O isolamento relativo insuficiente. O condicionamento inadequado. Mesmo sendo considerada uma técnica de execução simplificada, quando comparada a outras técnicas restauradoras, o protocolo do ART deve ser seguido rigorosamente para que esta restauração obtenha altas taxas de sucesso, com longa permanência e efetiva participação no processo de detenção da doença cárie. Lembrando que o protocolo clínico faz parte do programa ART e que nenhuma de suas partes, isoladamente, consegue deter o processo da doença cárie. Há evidências científicas que apresentam a ART como uma boa alternativa para pacientes que não têm condições socioeconômicas para a realização de um tratamento odontológico convencional. Há estudos clínicos randomizados, acompanhamento, o progresso de lesões seladas através da técnica do ART. Revisões sistemáticas e meta-análises apresentam resultados de estudos que vêm acompanhando restaurações de ART longitudinalmente. Já há evidências científicas de sobrevidas de ART há mais de 35 anos.
Diversos países realizam estudos científicos sobre a sobrevida do ART. As taxas de sobrevida do ART, principalmente em molares permanentes em restauração de uma face só, têm aumentado. Além da sobrevida do ART, as técnicas de remoção parcial de tecido cariado vêm sendo investigadas. Manter cavidades nos dentes livres de biofilme pode ser outra opção de tratamento ao invés de restaurações por meio de protocolos convencionais e de ART. O processo carioso não deve ser visto como uma gangrena que deve ser extirpada, mas como um processo que pode ser paralisado com o controle dos fatores etiológicos, como o corte de nutrientes para as bactérias pelo selamento da lesão cariosa. As evidências científicas apontam a ART como uma ferramenta para ampliação do alcance social das políticas públicas de saúde bucal. O ART precisa ser mais difundido e aprimorado entre os cirurgiões dentistas da Estratégia Saúde da Família para o benefício da saúde bucal da população brasileira. Ensaios clínicos randomizados e meta-análises que estão no topo das evidências científicas apontam o programa ART como uma das principais ferramentas da odontologia minimamente invasiva para a promoção de saúde. Obrigada pela atenção.